Nós estamos aqui para fazer diferença. A igreja está aqui. Não é qualquer igrejinha, já disse, organismo vivo, a noiva de Cristo. Esse povo não se meta. Deus vai intervir nessa nação. Deus vai intervir nessa nação. Se o meu povo orar. Se aquele que se chama pelo meu nome orar. Você está entendendo? Os céus estão esperando a terra, como dizia o Atimani. Os céus estão esperando a igreja, a terra, se manifestar. Muita gente não gosta disso, mas essa é a realidade. O mundo está no que está, a igreja está no que está por causa desses boca de cabra, que em vez de unir, fica atacando o ministério. O ministério é diferente do seu, então não tem que atacar. É porque aquele pula, porque aquele grita, eu não grito. Então, você não grita, então fica na sua. Deixa outro gritar, deixa outro pular. Não está ganhando almas? Se está torcendo e falsificando as escrituras, sim. Mas cada um tem o seu jeito. O problema da igreja é que cada um quer que todo mundo seja igual. Não há, porque há diversidade. A multiforme graça de Deus. Cada um tem uma unção, cada um tem um chamado. Cada um tem uma manifestação. E essa manifestação é manifestação no corpo de Cristo. Para complementar. Por isso que a igreja está no que está. A igreja está no que está porque fizeram da igreja, mercadejando a igreja, negociando, falsificando as escrituras. Criaram o quinto evangelho gospel. Muita gente torcia no nariz quando eu falava exatamente, não vou dizer na sua plenitude 100%, mas em 90% ou 99%. Acabou com a igreja americana. E está aqui com a igreja brasileira. Veio para banalizar tudo. Banalizar, tirou as fronteiras, porque havia diferença. Igreja, crente e não crente, havia uma lacuna no meio. Quente e frio, acabou. Mas aí veio o movimento gospel, a contracultura. Com muita sutileza, entrou no meio e misturou quente com o frio, que deu morno, igreja de Laodiceia. E com isso o quinto evangelho da prosperidade e o gospel. Agora, infelizmente, já está surgindo o sexto evangelho social marxista. É o 6, é o número do homem. 666. Esse é o evangelho do anticristo. E a igreja diz, e o Espírito Santo tem que aturar e suportar tudo isso. A angústia que está no Espírito Santo dizendo, Deus, temos que dar um jeito. E esse sexto evangelho, quinto gospel, o sexto evangelho social. E tem muita gente boa, pastores bons aí, enfiado e metido nisso. Se arrependam e saiam disso. Saia dessa Babilônia enquanto é tempo. Porque o evangelho é simples, o evangelho não é complicado. Amém? Jesus está voltando. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Mas esse sexto evangelho eu quero também pautar aqui. Por que muitos pastores estão se matando? O meu ministério, eu sou pastor de pastor. Principalmente aqui na Zona Norte. Tanto pastor, apóstolo, bispo, profeta, estamos juntos. Aqui eu sou pastor, lá fora eu sou bispo, lá fora eu sou apóstolo. Amigos estão se matando, caindo em depressão. E Deus me deu a unção para que essa unção possa curar esses meus amigos. Só de batermos o papo, estamos juntos, eles são restaurados, eles são renovados. Por que os pastores estão se matando? Não dão um tiro na cabeça porque eles não têm arma, mas eles usam corda, se enforcam. Muita gente diz, por quê? Porque a igreja mudou. A igreja é uma igreja mundana, é uma igreja leviana. Minha igreja é cheia de mimimi, cheia de manias. Com o movimento gospel, isso pode, tudo não tem problema, pagode gospel, motel gospel, camisinha gospel, cerveja gospel, tudo gospel, tudo é gospel. Artistas no palco, ganhando fortunas para adorar a Deus. O tempo de vocês acabou. E esse evangelho,
pastor tem que se matar, sabe por quê? Porque a igreja não é mais a mesma. Estão se matando por causa disso, por causa do sexto evangelho. A igreja é cheia de mimimi. Se você não pôr a mão na cabeça, se você não tratar bem, você fica sozinho. Então nós somos obrigados a dar para a ovelha, pregar para a ovelha aquilo que eles querem ouvir e agradar, porque se não agradar eu vou para aquela outra igreja. Está cheio de igrejas competitivas. Quantas competições nós sofremos aqui? Ah, não está aqui, vou lá. Lá tem música melhor, tem embalo melhor. Lá tem umas luzes melhor, lá tem um balanço melhor. Então os pastores ficam, ainda mais aqueles pastores que têm igrejas grandes, começam a ver o seu povo migrar. É um tal de migra para cá, migra para lá. Como o indivíduo pode abrir uma igreja num dia só com 1.000 pessoas, 800 pessoas? Abre um dia para a noite? Não! São ovelhas migratórias ou aqueles que estão se tornando desigrejados, frustrados por causa do sistema. Porque a igreja perdeu a sua essência, perdeu o seu sabor, perdeu o seu brilho. E um pastor que estuda 4 anos, faculdade, 4 anos de teologia, mais 2 anos de cursos internos, 10 e mais outros cursos, como eu fiz, são 12, 14 anos de preparo para chegar diante de uma igreja que diz que nós temos, não querem aprender, o que eles querem é gangal. E a gente é obrigado a dar mamadeira e dar gangal porque eles querem isso. E quando acontece qualquer crise, o pastor entra em crise. Então vem aquela vozinha, abre uma brecha, vem aquela vozinha. Seu ministério acabou. Você nunca foi chamado. Tem certeza do teu chamado? Tem certeza do teu ministério? Ele acaba sendo confrontado. E se ele estiver na berlinda, se ele estiver com as suas faculdades abaladas, se ele estiver com as suas emoções, se ele estiver lá com a sua ansiedade que caiu numa depressão em vários níveis de depressão, de deprimidos, síndrome do pânico. Tem pastor que entra no seu gabinete e não sai do gabinete dia e de noite. Conheço um pastor que largou a igreja dele e foi para a igreja, e foi para a casa dos pais e ficou lá 1 mês enfiado lá. A igreja grande esperando ele, porque traumatizou. Graças a Deus que não se matou. Pessoas que peitam o pastor dizendo, mas aqui é assim, aqui é assim. E quando o pastor olha para a igreja, ele diz, não adianta não, sou chamado não. Essa igreja não me merece. Aí o diabo aproveita a brecha. Depressão, ansiedade, tira todas as defesas do homem de Deus. Mas é um homem de Deus, mas sim, a igreja, tem igreja que é cemitério de pastor. O que eles fazem? No momento, não é momento de fraqueza, é de dor. A depressão não é dor da alma. A depressão é dor do espírito. Porque quando a alma tem algum problema, a alma, ela somatiza, ela joga para o corpo, aparecem manchas, aparecem sintomas, taquicardia, vai ver, não tem nada. É uma somatização. E às vezes a própria alma, ela absolve, consegue gerenciar, administrar. Mas às vezes ela não consegue gerenciar, administrar essa pulsão. Ela joga para o espírito, é normal. O espírito, por sua vez, como está pronto, está preparado, ele absolve tranquilamente. Mas se não, o espírito devolve para a alma. E quando ele devolve para a alma, ele devolve potencializado. Isso estou explicando para vocês o que é uma depressão. Ele potencia aquela dor. Que veio 2, ele potencia para 4, 8 e devolve para a alma. A alma não suporta a dor e a angústia do espírito. É um último grau de dor insuportável que a alma tem. E a única saída é o suicídio. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Meu querido, a igreja precisa ser curada. Temos armas da nossa milícia. Temos que aproveitar essa quarentena. Aqui não vai ser quarentena. Porque se for, não teremos um after day. Aproveite. Abre o teu joelho, vá para o teu quarto de guerra. Leia a Bíblia. Ore. Peça a Deus graça e misericórdia. Eu não estou conseguindo mais viver como eu vivia normal, porque mudou tudo. Ontem eu fiquei até 2 horas da manhã lendo a Bíblia, meditando, escrevendo e pedindo graça e pedindo perdão.
Levantei hoje de 8 horas, 9 horas, fui lá para o Jassanã, na casa do Jassanã, lá também, aquele ar gostoso, as galinhas, aquele meu sítio abençoado, sentei, fui meditar, escrever, e deixar Deus falar no meu coração. Quando eu olhei, já não tinha tomado café. Quando eu olhei, também não tinha almoçado. Hoje não almocei, nem tomei café, e não estou com fome. Por quê? Porque o meu espírito está pronto. Porque algo de muito ruim está para acontecer. E a igreja não está preparada. Por isso que eu lhe revesti, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E o dia mau chegou. E esse dia mau pode mudar se eu orar. Esse dia mau pode mudar se você orar. Esse dia mau pode mudar se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter. Eu saro a terra. Aí ele diz, eu saro a tua terra com uma condição: se você orar, se você se humilhar, se você se converter, eu uso de misericórdia com a tua nação, com o teu povo. Pastores que tomaram conta da igreja como se fosse dono da igreja. A igreja é minha. Bispo e apóstolos, com grande ministério, com grandes tronos. Em 2015, Deus me usou aqui dizendo, acabou. O trono de vocês desçam dos seus tronos e subam na cruz para que lá sejam crucificados. Se não descer do trono, vão ser derrubados, já estão sendo derrubados. Porque o povo não é seu. O povo é de Deus. Tudo é dele. Esses grandes bispos e apóstolos que estão aí com o ministério de cura. Cadê a cura? Cadê o milagre? Cadê? Agora seria a hora. São donos de igreja. Mas eu digo para vocês, acabou. Minha é a terra. E o mundo e a sua plenitude, diz o Senhor. Compraram igreja. Vende igreja. Como é que você pode vender uma coisa que não é sua? Infeliz. Eu quase caí da fé um dia quando um pastor disse para mim, eu perguntei se é pastor, sou pastor. Tem aquela igreja. E como é que aconteceu? Como é que a igreja desenvolveu? Em casa? Tal? Eu falei, não. Eu comprei a igreja, de porteira fechada. Eu quase caí para trás. Eu falei, peraí, o que você falou? Eu comprei aquele. O que é isso? Porteira fechada. Com tudo que tem dentro, com os membros, com tudo, com o banco, com tudo. Eu comprei. E agora, recentemente também, um outro pastor grande, desses grandes ministérios, vendeu a igreja dele. Como é que pode vender uma coisa que não é sua? Vendeu a igreja. Porteira fechada. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia, porque eles não sabem o que faz. Meu Deus, tem misericórdia da tua igreja, que não vê, que não entende, que não compreende. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Ajuda a tua igreja. Senhor, abre os olhos para que entenda, dê discernimento. Tem misericórdia, só isso que eu te peço. Se ele soubesse. Israel, se tu soubesse quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta seus pintainhos.
debaixo das tuas asas e tu não quiseste. Ah, se tu soubesse. Brasil. Ah, se tu soubesse. Jesus disse isso quando ele estava entrando na porta principal da cidade. E o povo gritando, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele olhou para Jerusalém e viu Jerusalém no ano 66, ou melhor, no ano 70, quando o general Tito invadiu e acabou com a cidade. E a palavra que se cumpriu quando ele disse, esse templo, grande templo, sim, que grande Herodes fez. Não é o templo de Salomão, mas é o segundo templo de Herodes, o Antipas. Mas Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, que não será derrubada. General Tito, quando invade Jerusalém, eles tinham a crença de que debaixo dos alicerces do templo tinha ouro. Então eles foram nos alicerces, cavocaram e reviraram tudo e não ficou pedra sobre pedra, porque eles pensavam que tinha ouro. E os judeus foram dispersos por todo o mundo por 2000 anos, só voltaram em 1948, depois do grande genocídio do Holocausto. Ah, igreja. Ah, se tu soubesse. Só um avivamento salva essa nação. E para produzir avivamento tem que ser com quebrantamento. Para produzir avivamento tem que ser se humilhando e rasgando o coração. Eu não queria que essa unção caísse sobre mim agora, porque ela cai durante a noite, quando eu estou lá sozinho no meu quarto de guerra. Mas eu não posso segurar essa unção de guerra, de intercessor. Entre na brecha, entrando na brecha, você tira o direito legal do inimigo. Ele não tem autoridade a não ser aquela que nós damos. Ele não tem autoridade a não ser o espaço que nós demos. Eu não estou preocupado com finanças, com isso, não. Para mim não é problema. Porque eu vim para o Evangelho não para ganhar dinheiro. Porque quando eu vim para o Evangelho, eu era empresário, eu tinha minha loja. Quando eu vim para o Evangelho, eu era gerente de banco. O Senhor foi me buscar e eu estou servindo, então não tem que me preocupar. Meu sustento é Ele, problema dele. Ele que me chamou, me vocacionou. Eu sou servo dele e o Senhor cuida do servo. E o servo seja fiel. Meu querido, vamos orar. Que Deus ouve a oração do justo. Veja bem, Abraão começou a interceder pela cidade. Um homem intercedeu pela cidade. Abraão disse, Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 40, 30, 20, 10, ele parou, ficou, se intimidou, porque se ele falasse, se tiver um justo, olha a importância de um justo, Deus diria, por amor desse justo, Sodoma, 2 cidades, Sodoma e Gomorra não seriam destruídas, e fora as 10 cidades que estavam em volta, Decápolis, não era só Sodoma e Gomorra, havia satélites. Abraão parou. É um justo só. Deus não está procurando multidão, Deus está procurando alguém que entre na brecha. Procurei alguém que se colocasse entre mim, esse povo não achei, por isso que eu mesmo trouxe pelo meu braço forte, trouxe a graça através de Jesus Cristo. Meu querido, é tempo de nós deixarmos esse negócio de cultinho, de formalidade, de pregaçõezinhas todas cheias de retórica. Musiquinha no fundo para embalar o povo. O povo está rindo para o inferno com músicas cantadas e dançando, vão para o inferno. Quando é hora de arrependimento, de confissão de pecado. Pastores, quando diz líderes, são 5. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são. Deus chama esses à consciência. Arrependei-vos. Sacerdote, chorai e vai. Sacerdote no Velho Testamento era o sacerdote responsável, no Novo Testamento é a graça. Todos nós somos sacerdote, nação de sacerdote. Todo cristão, todo crente é um sacerdote para ministrar louvor e adoração ao Senhor. Por isso eu pergunto, como é que está o teu altar? Prepara teu altar, tira as cinzas dele, tira as tranqueiras dele e coloca fogo vivo e deixa teu incenso subir. É hora de Deus ouvir a tua voz, é hora de Deus ouvir a tua voz no céu.